Eu começo esta oração em silêncio interior, colocando meu coração diante de Deus e me unindo a você que está ouvindo agora, porque existe um peso que não se explica em palavras, um bloqueio que parece ser o último, mas que insiste em permanecer. Senhor, Tu conheces cada detalhe da vida dessa pessoa, cada tentativa frustrada, cada noite mal dormida, cada pensamento que voltou dizendo que talvez não fosse mais possível. Hoje não estamos aqui para repetir palavras vazias, estamos aqui porque ainda hoje algo pode se mover no invisível. Existe um limite para a espera, existe um momento em que o céu decide intervir, e nós nos colocamos agora exatamente nesse ponto. Deus, Tu sabes que essa pessoa já passou por fases difíceis, ciclos longos, portas fechadas, promessas que pareciam perto e depois se afastaram. Tu sabes o quanto ela tentou manter a fé quando tudo dentro dela gritava cansaço. Houve dias em que ela acreditou com força e outros em que apenas resistiu, segurando a fé por um fio. Mesmo assim, ela não desistiu de te buscar. Mesmo cansada, ela voltou. Mesmo ferida, ela orou. E isso não é invisível aos teus olhos. Agora, Pai, nós colocamos diante de Ti esse último bloqueio. Não como quem acusa, mas como quem confia. Esse bloqueio que não é apenas externo, mas que também se alojou por dentro. Esse bloqueio que gerou dúvida, ansiedade, medo do tempo passando, medo de perder oportunidades, medo de se frustrar mais uma vez. Quantas vezes essa pessoa tentou seguir em frente e sentiu algo puxando para trás? Quantas vezes ela sentiu que estava perto, muito perto, e mesmo assim algo travou tudo de novo? Senhor, Tu és um Deus que não trabalha com atrasos, mas com propósitos. Ainda que para nós o tempo pareça longo, Tu estás preparando o momento certo. E hoje nós declaramos que esse momento começa a se manifestar. Ainda hoje, o que estava travado começa a ceder. Ainda hoje, o peso começa a diminuir. Ainda hoje, algo que estava resistindo começa a perder força. Não porque a pessoa mereça por esforço próprio, mas porque a Tua graça alcança onde as forças humanas não chegam. Pai, visita agora a mente dessa pessoa. Há pensamentos que se repetem como um ciclo. Pensamentos de fracasso, de comparação, de por que com os outros funciona e comigo não. Esses pensamentos cansam mais do que qualquer trabalho físico. Eles drenam a esperança aos poucos. Por isso, agora, quebre esse fluxo mental que aprisiona. Traga clareza, traga silêncio interior, traga descanso na alma. Que a mente se acalme enquanto a fé se levanta novamente. Não como uma emoção passageira, mas como uma convicção profunda. Visita também o coração, Senhor. Um coração que já foi forte, mas que hoje carrega marcas. Marcas de promessas não cumpridas, de palavras ditas por outras pessoas, de expectativas criadas e quebradas. Um coração que aprendeu a se proteger para não se decepcionar mais. Toca nesse coração agora. Remove a dureza criada pela dor. Restaura a sensibilidade espiritual. Ensina essa pessoa a confiar de novo, mesmo sem ver sinais imediatos. Pai, se este bloqueio está ligado a decisões difíceis, traz discernimento. Se está ligado a pessoas, traz afastamento do que não vem de Ti. Se está ligado a medo, traz coragem. Se está ligado à culpa, traz perdão. Se está ligado a traumas antigos, traz cura. Tu és especialista em trabalhar onde ninguém mais consegue tocar. E nós não pedimos algo pequeno. Pedimos algo definitivo. Que o último bloqueio não apenas enfraqueça, mas seja quebrado pela raiz. Enquanto essa oração continua, que essa pessoa sinta paz. Não aquela paz superficial que dura minutos, mas uma paz profunda, que sinaliza que algo está sendo alinhado no invisível. Às vezes o milagre não começa com barulho. Começa com descanso. Começa quando o coração para de lutar sozinho e aprende a confiar. Se você está sentindo essa paz agora, mesmo sem entender tudo, permaneça. Não saia, não interrompa.
Deus trabalha no tempo da permanência. Pai, nós te pedimos também que toda espera excessiva seja transformada em testemunho, que o tempo que parecia perdido revele sentido, que a dor não seja em vão, que essa pessoa consiga olhar para trás, no tempo certo, e entender que o bloqueio não era o fim, mas o preparo, que o silêncio não era abandono, mas alinhamento, que o atraso não era castigo, mas proteção. Remove agora toda a ansiedade relacionada ao futuro, aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais, aquele medo de não conseguir alcançar o que foi sonhado. O futuro dessa pessoa está nas tuas mãos. Nada foge do teu controle. Nada se perdeu. Nada acabou. Ainda hoje, o céu começa a reorganizar o que parecia confuso. Pai, se esta oração está alcançando alguém que pensou em desistir, renova agora a força interior. Não uma força baseada em motivação humana, mas uma força silenciosa que sustenta. Aquela força que faz a pessoa continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas imediatas. Que essa força venha agora, como um sopro suave, mas firme. Que toda palavra de desânimo lançada contra essa pessoa perca a autoridade. Que toda comparação caia por terra. Que toda voz interna que dizia não vai dar seja substituída por uma certeza simples: Deus ainda está agindo. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece igual por fora. Senhor, nós declaramos que este dia não termina da mesma forma que começou. Algo muda, algo se move, algo se alinha. Talvez não visivelmente ainda, mas espiritualmente já começou. E quando o espiritual se move, o natural segue. Ensina essa pessoa a esperar sem desespero e a confiar sem exigir provas. Enquanto essa oração continua ecoando, que a fé se fortaleça de forma natural, que a esperança não seja forçada, mas restaurada, que a alma cansada encontre descanso, que o coração aflito encontre segurança, que o espírito abatido encontre direção. Pai, nós entregamos tudo agora, não parcialmente, mas por completo. O que foi tentado, o que falhou, o que deu certo e o que não deu, o que foi sonhado e o que foi enterrado, o que foi orado e o que foi silenciado. Tudo está diante de ti, e confiamos que ainda hoje, esse último bloqueio começa a ser quebrado, não pela nossa força, mas pelo teu poder que age no tempo certo. Se essa oração está falando com você, permaneça em silêncio por alguns segundos depois que ela terminar. Deixe Deus trabalhar, e se você sente que precisa afirmar sua fé, escreva nos comentários uma palavra simples, como "Eu entrego". Esse ato não é para mostrar nada a ninguém, é apenas um sinal de rendição. Continue aqui. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse mover. Há momentos em que a espera se transforma em peso, não porque a fé acabou, mas porque o coração está cansado de lutar contra o mesmo obstáculo. Quando tudo parece avançar, menos aquela área específica da vida. Quando portas se abrem para outros, mas permanecem fechadas para você. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de forma silenciosa, estratégica e definitiva. O último bloqueio nunca é apenas externo. Ele se sustenta em ciclos invisíveis: medo acumulado, tentativas frustradas, palavras negativas que ficaram guardadas, promessas que demoraram tanto que quase viraram dúvida. Deus não ignora esse acúmulo. Pelo contrário, Ele trata primeiro o que sustenta o bloqueio antes de removê-lo por completo. Enquanto você ora, algo começa a ser reorganizado. Pensamentos que giravam em círculo começam a desacelerar. A ansiedade perde força. O desespero já não domina cada decisão. Isso não é coincidência. É o sinal de que Deus está preparando o terreno para que aquilo que será destravado permaneça aberto. Muitas vezes, o que impede a liberação não é a falta de merecimento, nem a ausência de esforço, mas o excesso de peso emocional carregado por tempo demais. Deus não libera promessas para serem sustentadas pela força humana.
Ele libera quando o coração está pronto para confiar mais do que controlar. Existe um momento específico em que Deus interrompe o ciclo, não com barulho, não com espetáculo, mas com precisão. Um ajuste interno acontece antes da mudança externa. Um descanso surge antes da resposta. Uma paz inesperada antecede a quebra definitiva do bloqueio. Talvez você tenha se acostumado a viver com essa trava. Talvez tenha aprendido a conviver com a limitação, a se adaptar ao atraso, a diminuir expectativas para não se frustrar novamente. Mas Deus não te chamou para viver adaptado ao bloqueio. Ele te chamou para viver no fluxo daquilo que Ele prometeu. Enquanto essa oração continua, algo começa a se alinhar fora do seu campo de visão. Conversas são encaminhadas. Decisões são influenciadas. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se abrir de forma simples. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque o último bloqueio começou a perder sustentação. Deus trabalha em camadas. Ele remove o que está na superfície, depois o que está escondido, e por fim aquilo que parecia estrutural demais para cair. O que por anos resistiu começa a ceder quando chega o tempo certo. E o tempo certo não é determinado pela ansiedade, mas pela maturidade do propósito. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo que Deus quer finalizar. Algo que ficou pendente, interrompido, travado, suspenso por tempo demais. E esse último bloqueio não é pequeno. Ele é o que separa você de uma nova fase. Por isso houve tanta resistência. Por isso o desgaste foi maior. Mas resistência não significa derrota. Significa apenas que aquilo que está prestes a acontecer tem valor suficiente para ser protegido até o momento exato. Deus não libera tudo de uma vez quando isso pode te sobrecarregar. Ele libera quando você consegue sustentar sem se perder. Enquanto você ouve essas palavras, permita que a cobrança interna seja silenciada. Você não precisa provar mais nada. Não precisa correr mais do que já correu. Não precisa se justificar por estar cansado. Deus vê o esforço que ninguém viu. Ele conhece as lágrimas que não foram públicas. Ele entende o cansaço que não foi verbalizado. O último bloqueio cai quando o coração para de lutar sozinho e passa a confiar completamente. Não é desistência, é entrega. Não é fraqueza, é alinhamento. Não é atraso, é preparação. Talvez você ainda não veja sinais claros. Talvez tudo pareça igual externamente. Mas algo já mudou dentro. E quando Deus começa por dentro, o que vem depois não pode ser impedido por fora. Esse desbloqueio não virá acompanhado de confusão. Não trará peso extra. Não exigirá sacrifícios desumanos. Ele virá com clareza, com direcionamento e com paz. O que vem de Deus não gera medo. Gera descanso mesmo antes de se materializar. Há portas que só se abrem quando o coração está pronto para atravessar sem olhar para trás. Há ciclos que só se encerram quando você para de se definir pela dor que viveu neles. Deus não quer apenas tirar o bloqueio. Ele quer te libertar da identidade construída durante a espera. Enquanto essa oração continua, permita que essa identidade seja renovada. Você não é o atraso. Você não é a trava. Você não é a frustração acumulada. Você é alguém em transição. E transições são silenciosas antes de serem visíveis. O último bloqueio sempre tenta convencer que nada mais vai mudar. Que esse é o limite. Que daqui não passa. Mas essa voz não vem de Deus. Deus nunca encerra histórias no cansaço. Ele encerra ciclos no cumprimento. E quando ele decide quebrar, nada consegue sustentar. Nem o tempo, nem a lógica, nem a opinião alheia. Porque quando Deus libera, não é parcial. É completo. O que estava preso começa a fluir. O que estava estagnado começa a se mover. O que parecia perdido começa a se reorganizar. Respire. Não acelere o processo. Não antecipe a resposta. Apenas permaneça. Porque permanecer é o que mantém o coração alinhado enquanto Deus age nos bastidores. Se essa oração está falando com você, não guarde só para si.
Compartilhe com alguém que também está enfrentando um bloqueio silencioso. Às vezes, Deus usa uma simples partilha para fortalecer mais de uma fé ao mesmo tempo. O que vem depois da quebra não é apenas alívio, é clareza, é direção, é segurança. É a certeza de que o que estava travado não definiu o final da história, apenas preparou o terreno para um novo começo. E esse novo começo já está em movimento. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não entenda, mesmo que ainda esteja cansado, Deus não se atrasa. Ele se alinha ao momento exato em que a bênção deixa de ser peso e passa a ser sustento. Continue, não desista agora. O último bloqueio não resiste ao tempo de Deus, e o tempo de Deus já começou a se manifestar. Existe um momento em que Deus não apenas trabalha no que está travado, mas também redefine a forma como a pessoa se enxerga dentro da espera. Porque o bloqueio não afeta apenas resultados externos. Ele tenta moldar a identidade. Ele tenta convencer que a pessoa é lenta, que sempre chega depois, que precisa se contentar com menos, que deve reduzir sonhos para não se frustrar novamente. E é exatamente isso que Deus começa a desfazer agora. Enquanto você permanece nesta oração, algo começa a ser reposicionado dentro de você. Não é empolgação passageira, é uma clareza silenciosa. Uma percepção de que você não foi esquecido, não foi ignorado, não foi deixado para trás. O que parecia estagnação era, na verdade, contenção. Deus segurou porque sabia que, se liberasse antes, aquilo que viria poderia te machucar ou te afastar do propósito. Há coisas que só se destravam quando o coração aprende a descansar sem desistir. Quando a fé deixa de ser uma tentativa desesperada e se torna uma confiança firme. Quando você para de perguntar, por que ainda não? E começa a afirmar, eu sei que vai acontecer. Esse ajuste interno é invisível para os outros, mas decisivo no espiritual. Talvez você tenha aprendido a sobreviver dentro da espera, a funcionar mesmo cansado, a sorrir mesmo frustrado, a seguir mesmo sem direção clara. Deus vê isso, e Ele não chama isso de fraqueza, chama de resistência. Mas agora, Ele não quer apenas que você resista. Ele quer que você avance. O último bloqueio cai quando a espera deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de alinhamento. Quando você entende que não precisa mais lutar contra o tempo, porque o tempo está trabalhando a seu favor. Deus não acelera processos para agradar a ansiedade, mas também não prolonga dores sem propósito. Enquanto esta oração continua, permita que o medo de se decepcionar novamente seja tratado. Muitas vezes o coração cria defesas para não sofrer, e essas defesas acabam bloqueando aquilo que Deus quer entregar. Você não precisa se proteger do que vem de Deus. O que vem dele não quebra, não confunde, não rouba a paz. Existe algo sendo preparado que exige uma versão sua mais firme, mais consciente, mais confiante. Não perfeita, mas alinhada. Deus não quer apenas te tirar do bloqueio, Ele quer te ensinar a não voltar mais para Ele. Por isso o processo foi mais profundo. Por isso a espera tocou áreas que você nem sabia que precisavam de cura. Se houve momentos em que você pensou em desistir, isso não te desqualifica. Pelo contrário, revela o quanto você foi além do que imaginava suportar. Deus nunca exige força infinita. Ele oferece graça suficiente. E essa graça está sendo liberada agora de forma renovada. Talvez você não perceba ainda, mas decisões estão sendo influenciadas, cenários estão mudando, pessoas estão sendo movidas, caminhos estão sendo alinhados. O destravamento raramente acontece em um único ponto. Ele começa em vários lugares ao mesmo tempo, silenciosamente, até que de repente tudo faz sentido. O último bloqueio tenta te convencer de que você chegou tarde demais. Deus te lembra agora que você chegou exatamente no tempo certo. Não atrasado, não adiantado, não fora do lugar. No ponto exato em que a bênção deixa de ser risco e passa a ser construção. Enquanto você escuta, solte a necessidade de controlar o como.
Deus não precisa que você entenda o processo para que Ele o finalize. Ele só precisa que você confie o suficiente para não abandonar no meio. E você não abandonou. Mesmo cansado, você permaneceu. Mesmo confuso, você continuou. Mesmo sem respostas, você orou. Isso muda tudo. O que está prestes a se destravar não vem para te expor, vem para te estabelecer. Não vem para te acelerar de forma irresponsável, vem para te posicionar com segurança. Não vem para preencher um vazio momentâneo, vem para sustentar uma nova fase. Há um descanso que antecede grandes viradas, uma calma que surge sem explicação lógica, um alívio que aparece antes mesmo da resposta. Se você está sentindo isso agora, não ignore. Esse é um sinal interno de que algo já começou. O último bloqueio perde força quando você para de medir sua vida pelo tempo dos outros. Cada história tem um ritmo, cada promessa tem um preparo, cada liberação tem um contexto. O seu não está atrasado, está completo. Deus não trabalha com restos. Ele trabalha com inteiros. Por isso ele esperou até que você estivesse inteiro o suficiente para receber sem se perder. O que vem agora não exige que você se quebre para manter. Pelo contrário, ele se encaixa no que foi restaurado dentro de você. Enquanto essa oração se aproxima do fim, não há encerramento, há continuidade. O que Deus começou aqui não termina quando o áudio acaba. Ele segue ao longo do dia, nos pensamentos mais calmos, nas decisões mais seguras, na forma como você reage às mesmas situações de antes. Você não precisa forçar sinais. Eles virão de forma natural. Você não precisa correr atrás de confirmações. Elas aparecerão no tempo certo. O que estava travado por fora já começou a se mover por dentro. E isso é irreversível quando vem de Deus. Permaneça confiante. Não volte ao estado mental antigo. Não alimente pensamentos que já perderam autoridade. Não negocie com o medo que tentou te parar até aqui. Ele não define mais o ritmo da sua vida. Seja paciente consigo mesmo. O destravamento não acontece apenas nas circunstâncias, mas também na forma como você se trata. Menos cobrança, mais confiança. Menos comparação, mais identidade. Menos pressa, mais direção. O último bloqueio cai quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém. Deus já viu tudo o que precisava ver. Ele já decidiu. E quando Deus decide, o processo pode até parecer lento aos olhos humanos, mas é preciso aos olhos espirituais. Respire fundo. Sinta esse momento. Não como o fim de algo, mas como o início de uma transição. Algo está se encerrando, sim, mas algo muito maior está se abrindo. E quando esse destravamento se manifestar plenamente, você vai perceber que a espera não te atrasou, ela te preparou. Que o bloqueio não te parou, ele te fortaleceu. Que o silêncio não te abandonou, ele te alinhou. Continue confiando, continue caminhando, continue orando. O último bloqueio não tem mais poder sobre você. O que Deus começou, ele vai concluir. E o que ele libera, ninguém consegue travar novamente.